Meu nome é Carmesina, tenho 35 anos e moro com meu marido, Nilmar. Trabalho no negócio imobiliário da minha família. Embora ainda cuide principalmente de tarefas administrativas, meu pai, o presidente, cuida das estratégias principais do negócio. Sendo filha única, espera-se que eu assuma a empresa um dia. Com executivos mais velhos da empresa, sinto a pressão de um dia me tornar presidente. No entanto, tenho sido cuidadosa para não discutir muito sobre nosso negócio familiar com Nilmar, meu marido, 3 anos mais velho que eu. Não quero levar questões de trabalho para casa, e Nilmar, que só terminou o ensino médio e trabalha numa empresa de mudanças, se sente inferior por isso. Claro, mudança é um trabalho duro que requer força física e habilidade para transportar rapidamente objetos pesados. É um trabalho para profissionais, independentemente de terem só o ensino médio. Entendo seus sentimentos, por isso evito mencionar meu título universitário prestigioso ou meu futuro papel como presidente nas nossas conversas diárias. Nilmar e eu nos conhecemos através de um amigo na universidade. Esse amigo contratou a empresa de mudanças de Nilmar e ele foi responsável pela mudança. Inicialmente interessado na minha amiga, Nilmar foi rejeitado porque ela já estava em um relacionamento. No entanto, nos demos bem e foi ela quem me apresentou a ele. Naquele momento, eu estava em busca de um companheiro. Nosso encontro deu certo, pois a personalidade relaxada de Nilmar combinava bem com minha natureza meticulosa. Depois de alguns encontros, nos tornamos um casal no final dos meus 20 anos, a idade ideal para casar. Assim começou minha vida como esposa de Nilmar. Nossa vida conjugal começou sem problemas. Os pais de Nilmar eram incrivelmente amáveis, sempre me recebiam com sorrisos durante nossas visitas. Considerando os problemas comuns entre noras e sogros, me sentia sortuda por ter uma relação tão harmoniosa com meus sogros. No entanto, o trabalho de Nilmar era exigente, muitas vezes o mantinha fora até tarde e fisicamente cansado quando chegava em casa. Apesar do cansaço, nunca negligenciava nossa vida conjugal. Embora grata, muitas vezes pensava que ele não precisava se esforçar tanto. Obrigado por sempre me esperar, Nilmar agradecia simplesmente por eu preparar o jantar depois de seus longos dias de trabalho. Me senti abençoada por ter um marido tão maravilhoso e trabalhador. No entanto, nossos dias tranquilos começaram a desestabilizar um ano após nosso casamento. Ei, por que não podemos ter filhos? Uma noite, quando estávamos indo para a cama, Nilmar trouxe o assunto casualmente. Seu tom levemente irritado me pegou de surpresa. Eu também havia pensado em ter filhos. Não estávamos tentando ativamente, mas dada nossa vida conjugal regular, eu acreditava que aconteceria com o tempo. Só é uma fase ruim, só estamos casados há 1 ano. Então não é algo para se preocupar. Isso era o que eu pensava. Ainda desejava ter filhos, mas entendia que apressar as coisas não ajudaria. Para tranquilizar Nilmar, adotei um tom relaxado e disse que tudo estava bem, mencionando que para casais que não usam anticoncepcionais há cerca de 80% de chance de concepção dentro de 1 ano. Nilmar estava mais insistente do que o normal e até citou essa porcentagem. Embora sem muito conhecimento em estatísticas de gravidez, esse número me parecia incrivelmente alto. Mesmo estando ansiosos para ter filhos, sugere que ambos fizéssemos testes de fertilidade para identificar e resolver qualquer problema. Mas a resposta de Nilmar foi inesperada. Ele perguntou do que eu estava falando e insinuou que a culpa era minha. Problemas de infertilidade costumam ser atribuídos às mulheres, mas não fazia sentido eu fazer o teste. O tom desdenhoso de Nilmar me deixou perplexa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu não o tinha acusado de ser a causa, só sugeri os testes já que não sabíamos onde estava o problema. Nilmar saltou para a conclusão de que eu o culpava e acrescentou que, certamente, era culpa das mulheres. Queria dizer mais, mas estava tremendo e mal podia responder.
Respondi que ele poderia fazer o teste sozinho, já que eu estava muito ocupada com o trabalho. Ele menosprezou meu trabalho, sugerindo que eu era apenas uma funcionária temporária passando pela empresa graças às amizades do meu pai. Eu não só passo pela empresa, realizo muito trabalho administrativo e estou aprendendo habilidades de gestão com meu pai. Para quando assumir a empresa, estou constantemente buscando validar meu valor e lidando com os níveis mais altos. É desafiador. Nilmar simplesmente não compreendia minhas dificuldades. Aquela noite parecia inútil discutir com ele. Qualquer palavra que eu dissesse era recebida com respostas cortantes. Fomos dormir de costas um para o outro em uma atmosfera pesada. A partir daquele dia, a atitude de Nilmar em relação a mim mudou completamente. Na noite seguinte, ao chegar em casa, fui recebida com críticas sobre o jantar não estar pronto. Que horas você acha que é, Carmesina? Você não pode ter filhos nem fazer o trabalho doméstico corretamente. Que esposa inútil você é! Uma noite, depois de uma conversa com meu pai sobre o futuro, voltei para casa e encontrei Nilmar me criticando por não ter o jantar pronto. Desculpa, cheguei em casa há apenas 10 minutos. Vou começar a cozinhar agora, por favor, espere um pouco, me apressei em explicar. Típico da filha de um pequeno empresário, resmungou ele. Eu sabia que a empresa imobiliária do meu pai não era pequena, com centenas de empregados, mas sabia que discutir esse ponto com ele era inútil. Vou cozinhar imediatamente. Pegue uma bebida e espere. Nilmar adorava suas bebidas, parecia acalmá-lo. Dependermos do álcool para manter nossa relação era triste. Eu odiava ser criticada por ele, mas se o álcool pudesse acalmá-lo um pouco, então valia a pena. Na manhã seguinte, o humor de Nilmar não melhorou. Certifique-se de que o jantar esteja pronto quando eu chegar em casa, cuspiu ele enquanto saía. Suspirei, pensando nos meus planos para o dia. Tirei o dia de folga para visitar o ginecologista e fazer testes de fertilidade, como Nilmar mencionou anteriormente. Embora eu tenha sugerido os testes inicialmente, o fato de que só eu estivesse passando por isso enquanto Nilmar se recusava era algo difícil de aceitar. Mas reclamar não adiantaria nada. Se o problema fosse comigo, eu precisava começar o tratamento para infertilidade imediatamente. Nilmar também queria ter filhos e eu esperava um bebê logo. Sabia que as taxas de fertilidade diferem entre os 20 e os 30 anos, então quanto antes começasse o tratamento, melhor. A clínica estava mais cheia do que eu esperava e fui chamada para consulta 1 hora depois de me registrar. Depois de passar por um exame físico e fazer análises de sangue, me disseram que os resultados estariam disponíveis na próxima visita. Eu estaria preparada para qualquer passo necessário, não importava o resultado. Resolvi não perder o ânimo. Nilmar, fiz o teste de fertilidade, eu disse quando Nilmar chegou em casa do trabalho. Imagino que se o problema for com você, fazer o teste é o certo. Me avise assim que tiver os resultados, respondeu ele. A crença de Nilmar de que eu era a causa da nossa infertilidade me frustrava. O teste de fertilidade exigia muito tempo e esforço. Um pouco de compreensão da parte dele teria sido bem-vinda. Então, no dia em que fui buscar o resultado do teste de infertilidade, meus temores se confirmaram. 1 ano se passou e completei 30 anos. Embora continuássemos tentando conceber, ainda não tínhamos filhos. Nilmar parecia ter desistido de ter um filho comigo. Suas noites tardias aumentaram e, às vezes, ele nem sequer voltava para casa. Quando perguntado, ele dizia que estava bebendo com colegas e cantando até de manhã. Seu comportamento mais parecido com o de um estudante universitário me exasperava profundamente. Meu trabalho havia se tornado mais ocupado e o pensamento de começar uma família foi deixado de lado, mas as ações recentes de Nilmar foram demais. Sua falta de preocupação com nossa vida doméstica era clara. Um dia, depois que Nilmar saiu em seu dia de folga, notei que ele tinha esquecido seu celular na sala.
Como ele esqueceu o telefone, decidi pegá-lo e levá-lo para seu quarto. Foi então que o telefone tocou, mostrando o nome Valesca na tela. Supondo que fosse um contato de trabalho, atendi para informar que Nilmar havia esquecido o telefone em casa. Olá, Nilmar, estou esperando há 30 minutos. Onde você está? Se não se apressar, vamos perder a abertura do parque. A voz carinhosa do outro lado me deixou sem fôlego. Olá, você pode me ouvir? Se apresse, tá bom? Não temos um encontro há muito tempo. A palavra encontro me abalou e rapidamente desliguei. Meu coração batia forte. Quem era essa mulher? Mencionou um encontro, então provavelmente não era uma colega. Ele está me traindo. Segurando uma prova irrefutável, apertei o telefone com força. Ela já havia dito que era um encontro muito esperado, o que indicava uma relação de longa data. Com uma ira indescritível, enquanto lutava contra a infertilidade, Nilmar estava me traindo descaradamente. Sua recente distância agora fazia sentido. Ele não precisava mais de mim, era imperdoável. Determinei que faria Nilmar pagar. Comecei a coletar evidências de sua infidelidade. Não foi difícil encontrar provas. Primeiro, desbloqueei facilmente seu celular usando sua data de nascimento. O histórico de chamadas estava cheio de ligações para Valesca. Quando abri o aplicativo de mensagens, encontrei inúmeras conversas entre Nilmar e Valesca, cheias de palavras embaraçosas e carinhosas que me deixaram enojada. Tirei fotos dessas provas com meu celular. Depois de colocar o telefone de Nilmar de volta em seu quarto, passei o dia como se nada tivesse acontecido. Um mês depois, em meio a um casamento estranho, meu pai, o presidente da empresa, me chamou ao seu escritório. Disse seriamente: "Tenho algo importante para discutir com você." Surpresa com suas palavras, mal podia acreditar no que ouvia. "Isso é verdade?" perguntei. "Sim, conto com você", respondeu ele. Desconfortável, voltei para meu escritório mal conseguindo me concentrar no trabalho. Naquela noite, Nilmar sugeriu que nos separássemos. Nilmar parecia surpreso com minha pronta aceitação. Talvez estivesse feliz por poder ficar com a amante. Seu rosto irradiava uma alegria que eu achava irritante. Apesar da minha irritação, assinei os papéis de divórcio que ele ofereceu. "Posso apresentar esses amanhã. Estarei deixando esta casa, tá bom?" confirmei. "Você tem certeza sobre a hipoteca?" Antecipando que ele queria que eu fosse embora, perguntei casualmente. "Estou bem", respondeu ele. O trabalho de Nilmar era exigente, mas não bem remunerado. Eu duvidava que ele pudesse lidar com a hipoteca sozinho. Mas, como ele iniciou o divórcio e foi o responsável pela traição, não senti nenhuma obrigação de ajudar. Empacotei minhas coisas e alguns dias depois voltei para a casa dos meus pais, que ficava perto. Inicialmente, meus pais pareciam preocupados quando contei sobre o divórcio, mas quando expliquei que Nilmar me havia traído, eles ficaram furiosos. Repetidamente me asseguraram que era decisão certa me afastar de um homem assim. Mergulhei no trabalho, tentando esquecer Nilmar. Antes que percebesse, 1 ano havia passado e eu estava tão absorta no trabalho que havia perdido de vista tudo mais. Um dia, enquanto relaxava na sala de estar, meu pai se aproximou de mim e sugeriu: "Por que você não tira um tempo e faz uma viagem? As coisas vão ficar ocupadas a partir do próximo mês." Acho que ele pensava que eu estava trabalhando demais e precisava de uma distração. Na verdade, eu estava sobrecarregada com várias coisas e me sentia mentalmente exausta. Pensando que uma pequena viagem não faria mal, aceitei a sugestão do meu pai e decidi viajar para o Nordeste. Era minha primeira viagem e eu estava nervosa e empolgada ao mesmo tempo. O ar no Nordeste era fresco e parecia limpar minha alma cansada. Ao interagir com os moradores locais, que me ajudaram a me orientar, e ao conversar com o dono de um bar, percebi que todos eram incrivelmente amáveis, o que gradualmente curou meu espírito. Reservei um hotel, o mais famoso e grande da região, pensando em aproveitar ao máximo a viagem.
Depois de fazer o cheque e receber uma bebida de boas-vindas, me senti completamente confortável. Brincava mentalmente sobre me mudar para aquela região quando uma voz familiar me chamou. Me virei, assustada pela inconfundível voz do meu ex-marido Nilmar, que entrava no saguão com 2 grandes malas e uma mulher jovem. Ela parecia ter uns 20 anos, com uma pele impecável, maquiagem chamativa e unhas vermelhas brilhantes. Apesar do clima frio, usava uma saia curta que deixava suas pernas à mostra. "Por que você está aqui e quem é ela?" perguntei, embora realmente não quisesse saber. Nilmar, que havia mudado muito desde nosso divórcio, parecia genuinamente feliz, até oferecendo informações que eu não havia pedido. "Valesca", disse ele. Esse era o nome da pessoa ao telefone. Parecia desagradável vê-lo com uma garota tão jovem. Senti um grande desconforto quando Nilmar zombou. "Você está fazendo uma viagem sozinha aqui ou procurando trabalho para não morrer de fome? Que patético." Apesar de ser a responsável pela traição e por iniciar nosso divórcio, Valesca também me olhava com olhos semicerrados de diversão. "Nilmar, esta é sua ex-mulher? Parece velha", disse ela, apressando o cheque. Irritada com seu tom zombeteiro, olhei para Valesca. Nilmar casualmente colocou o braço ao redor da cintura dela, respondendo: "Sim, tenho certeza que pelo resto da minha vida me casei com dinheiro. Você pode continuar lutando na sua vida pobre." Nilmar sorriu de forma condescendente, lançando palavras humilhantes na minha direção, com sua voz aguda ressoando no saguão do hotel. Isso interrompeu a atmosfera elegante que eu estava desfrutando e me deixou irritada. Mas sua menção de casar com a filha de um empresário me fez perguntar onde ele havia conhecido alguém assim. "Sim, Valesca é filha das empresas Faber", disse ele, com uma risada infantil soando orgulhosa. "Empresas Faber?" Reflete, sentindo que o nome me parecia familiar. Parecia que eu já tinha ouvido antes. "Ah, sim, aquela empresa." Depois de um momento, lembrei que era a Faber Enterprises. O rosto de Nilmar se iluminou de orgulho. "Impressionante, né?" exclamou. Mas eu estava contendo a risada dentro de mim. "Vamos, você conhece essa empresa. A família dela é rica e até pagaram a hipoteca daquela casa rapidamente. Obrigado por me divorciar tão facilmente." Meu tom estava carregado de sarcasmo, mas isso não o incomodou em nada. "Sim, eu conheço. Eles estão no prédio mais alto do centro da cidade, né?" "Eu vi, até estive lá", respondi calmamente. "Oh, você esteve lá." Nilmar parecia surpreso e por um momento seus olhos revelaram curiosidade sobre o motivo de eu ter ido lá. "Então a família dela é dona de uma grande empresa, são ricos. Terminar com você foi a escolha certa", zombou maliciosamente Nilmar. Eu apenas olhei para ele calmamente. "Aquele prédio faz parte das nossas propriedades imobiliárias", mencionei casualmente, como se tivesse acabado de lembrar. Nilmar e Valesca perguntaram ao mesmo tempo: "O que você quer dizer com nossas propriedades imobiliárias?" "Esse prédio é alugado pelo meu pai para seu escritório mais prestigioso. Não sei se a empresa de vocês está envolvida com imóveis, mas não é um prédio ruim." Ambos pareciam céticos com minhas palavras. Hesitei por um momento, mas não havia volta atrás em contar a Nilmar sobre a minha empresa. Estávamos divorciados e o orgulho dele já não era minha preocupação. "Sim, eu sei o quão incrível é. Eu estava lá quando meu pai comprou aquele prédio. Custou cerca de 200 milhões, acho. Recentemente, meu pai estava reclamando de um inquilino que não pagou o aluguel. Acontece que era a empresa de vocês. De fato, meu pai é um magnata no negócio imobiliário, com ativos avaliados em 3,2 bilhões. O prédio da Faber Enterprises é um deles. Os inquilinos do prédio mudam regularmente, mas atualmente é a Faber Enterprises. Nos últimos meses, não pagaram o aluguel e isso estava preocupando meu pai", eu disse calmamente. Valesca pareceu surpresa, mas depois começou a rir. "Isso não pode ser verdade."
Nossa empresa está indo muito bem, com certeza podemos pagar o aluguel. Não vou cair numa mentira tão patética para nos separar. Sua voz estridente ressoou nos meus ouvidos. Suspirei profundamente, parecia impossível ter uma conversa razoável com aquela mulher. Já que decidiram me humilhar, agora vou mostrar quem realmente manda. Peguei meu smartphone e decidi ligar para meu pai. Pai, estou aqui com a filha da Faber Enterprises. Você pode me enviar uma foto do aviso de cobrança do aluguel? Rapidamente transmiti meu pedido e meu pai enviou uma foto do aviso de cobrança da Faber Enterprises. Mostrei a Nilmar e Valesca. Duvidava que pudessem suspeitar que era falso, dada a rapidez. Olhem, podem ver, certo? Meses de aluguel não pagos. Se não pagarem em breve, talvez tenhamos que processá-los. O que vão fazer? Com a menção de um processo, os rostos de Nilmar e Valesca ficaram pálidos. É verdade, papai tem estado muito nervoso ultimamente, gritando sobre vendas e demitindo muitos empregados, murmurou Valesca, parecendo incerta. Nilmar gritou desesperado. Mentira! Você só está tentando nos enganar para nos separar, não é? Ainda é esse tipo de pessoa tentando se vingar porque me casei de novo. Seus métodos são sujos. Surpresa com a voz alta de Nilmar, dei um passo para trás. Métodos sujos? Lembrei de todas as palavras cruéis que Nilmar me lançou durante nosso casamento. Decidida a enfrentar Nilmar, que agora se gabava de ter se casado com Valesca, a filha rica de um empresário, me preparei para contar a verdade. Do que você está falando? Realmente acha que ainda tenho sentimentos por você? Que bobagem! Já estou cansada de um homem covarde e falso como você, Nilmar. De fato, sinto pena de Valesca por se envolver com você. Você se casou com ela só por dinheiro, assim como se casou comigo por razões superficiais, como querer se casar rápido ou querer ter filhos. E quem me deixou quando descobriu que não podíamos ter filhos? Quem me insultou chamando-me de inútil por ser infértil? Você é culpado de tudo, mas ainda acha que gosto de você? Deve estar louco. Senti um alívio ao desabafar minhas frustrações com Nilmar. Nilmar, por outro lado, parecia furioso, tremendo de raiva. Você é apenas uma velha arrogante, provavelmente já não pode mais casar nem ter filhos. Valesca e eu estávamos planejando nos divertir fazendo um bebê depois desta viagem e agora você está acusando a Faber Enterprises de não pagar o aluguel. Percebi o desespero de Nilmar tentando culpar todas as suas desgraças em mim e decidi dar o golpe final. Léo, vem aqui, querido. Quero apresentar alguém a você. Lembra-se do homem que me fez sofrer durante muito tempo na minha relação anterior? Aqui está ele. A Nilmar, esqueci de mencionar, mas Léo e eu estamos muito felizes porque estou grávida de 4 meses. Estou na fase estável da gravidez. Meu pai sugeriu que Léo e eu fizéssemos esta viagem juntos para relaxar um pouco. Claro, tenho permissão do meu médico. Então, depois de me divorciar de você, Nilmar, encontrei um novo amor. Léo era meu chefe no trabalho, subordinado do meu pai. Ele me apoiou mentalmente quando estava lutando e me incentivou. Também me apoiou totalmente no trabalho e foi a favor de que eu me tornasse a próxima chefe. Descobri que estava grávida dele há apenas 3 meses. Quando soube do bebê, casei imediatamente com ele. Foi um casamento rápido, mas tão bonito. A empresa celebrou em grande. Minha carreira está indo muito bem, incentivada pelo meu pai e pelo meu marido. Embarquei nesta viagem e, justo antes de me separar de você, Nilmar, meu pai me disse que se aposentaria como chefe no próximo mês. Ele decidiu se aposentar depois de ser diagnosticado com diabetes e considerou que era hora de se afastar. Portanto, herdarei os ativos do meu pai. Isso facilitou aceitar o divórcio com você. Mesmo sem você, sabia que poderia viver uma vida plena. A palavra grávida saiu facilmente dos meus lábios, deixando Nilmar completamente pálido e com uma expressão que parecia que, a qualquer momento, ele poderia desmaiar com minhas palavras. O quê? Você está grávida?
Então usou anticoncepcionais quando estávamos casados? O que está acontecendo? Nilmar estava completamente confuso. Anticoncepcionais? Nunca fiz isso. Lembra que te disse que fiz exames de infertilidade na clínica e não encontraram problemas em mim? Então, o problema sempre foi com você, Nilmar, eu disse diretamente. Não pode ser verdade. Se o problema era comigo, isso significa que Valesca e eu não podemos ter filhos. Foi por isso que me divorciei de você e me casei com ela, murmurou Nilmar para si mesmo, com os ombros caídos em derrota. O que você quer dizer com isso? Como se atreve a me dizer essas palavras, Nilmar? Pensei que me amava. Sinto-me traída ao saber que você é infértil, disse Valesca, irritada com o raciocínio egoísta de Nilmar. Percebendo que já não podia me preocupar com eles, dei minhas últimas palavras. Por isso, a partir de agora, por favor, não se envolvam mais comigo nem com minha família. Quanto ao aluguel para a Faber Enterprises, não vou recuar até que esteja completamente pago. Se planejam continuar alugando aquele prédio, por favor, paguem o aluguel atrasado em breve. Caso contrário, teremos que tomar medidas legais. Não tenho mais nada a dizer a vocês dois. Então, adeus. Deixei Nilmar e Valesca discutindo e caminhei confiante de volta ao meu quarto de hotel. Ao retornar da minha viagem com meu marido, sorri e disse: "Obrigado por estar ao meu lado." Ele me sorriu calorosamente e senti um grande alívio. Desde que me casei com ele, me sinto tranquila todos os dias, esquecendo completamente de Nilmar. Desde aquela viagem, não voltei a ver Nilmar e Valesca. O que soube depois foi através dos contatos do meu pai. Depois daquele incidente, as brigas entre Nilmar e Valesca se tornaram intermináveis. Apesar de pensar que estava se casando com a filha de um empresário rico, Nilmar descobriu que a Faber Enterprises tinha uma dívida enorme. Coincidentemente, as notícias estavam em todos os lugares sobre um funcionário da Faber Enterprises desviando milhões de dólares dos clientes. O pai de Valesca estava ciente da fraude, mas Nilmar tentou encobrir tudo para preservar a reputação da empresa. No entanto, assim que o escândalo veio à tona, as ações da Faber Enterprises despencaram, perdendo toda a credibilidade. A empresa testemunhou uma saída em massa de funcionários e, nessa situação, não podiam pagar o aluguel. Meu pai estava tomando medidas legais contra a Faber Enterprises e o futuro da empresa parecia sombrio, já que a culpa recaía totalmente sobre eles. Nilmar, tendo perdido a fortuna que pensava estar ao seu alcance, culpava furiosamente todos, exceto ele mesmo. A ideia de tirar vantagem da herdeira rica foi excessivamente otimista da parte dele. Valesca, ao descobrir que Nilmar era infértil, o acusou de fraude e má-fé. Além disso, depois do nosso encontro no hotel, fiz com que um advogado exigisse compensação de Nilmar por sua infidelidade, deixando ele e Valesca endividados. Soube que Nilmar e Valesca terminaram discutindo sempre que se viam e finalmente se divorciaram recentemente. Inacreditavelmente, Nilmar me ligou após se divorciar de Valesca. Por favor, case-se comigo de novo. Estou cheio de dívidas, além da pensão alimentícia. Valesca me fez comprar tudo e depois foi embora sem pagar nada. Você é a única em quem posso confiar. Farei qualquer coisa por você. Por favor, me perdoe. Os pedidos de Nilmar pareciam genuínos, mas eram tão lamentáveis que quase me deixaram doente. Sua atitude invariável de casar por dinheiro era simplesmente repugnante. Não tenho nenhum desejo de me envolver com você de novo, Nilmar. Serei feliz com meu marido e nosso filho. Então, por favor, não me contate mais. Adeus, disse calmamente e imediatamente bloqueei seu número de telefone, esperando acabar com qualquer ligação absurda. Tendo perdido sua esposa e dinheiro, Nilmar provavelmente viverá uma vida solitária agora, dada sua infertilidade. Além disso, é difícil imaginar que alguém se apaixone por uma pessoa como Nilmar, que ridiculariza os outros tão facilmente.
Tudo o que pude pensar foi que, ao menos, ele deveria tentar pagar suas dívidas. Mas, quanto a mim, estou ansiosa pela vida com meu marido e nosso bebê que está a caminho. Tanto no trabalho quanto na minha vida pessoal, tudo é mais satisfatório do que nunca e estou saboreando essa felicidade incomparável. Existem momentos e circunstâncias na vida que são difíceis de acreditar. Me casei com Nilmar por paixão e também um pouco de imaturidade, apenas por desejos de um romance, e acabei deixando de lado a razão, experimentando o pior das relações por impulso. Que minha história sirva de exemplo. Sei que o amor é bonito e, muitas vezes, cego, mas precisamos ter responsabilidades quando se trata de casamento. Ter filhos é algo que não podemos fazer por impulso, apenas por amor. Há muitas coisas que vêm junto com isso. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi maltratada pelo marido e filho durante 13 anos, mas depois deu uma lição nos dois, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!